Senhor. E a Bíblia fala que ele vai implantar esse domínio à força. Daniel 7, 23 ao versículo 25. E eu vou provar aos irmãos, bem superficialmente, porque nosso tempo é curto, instituições filantrópicas, como eu falei aqui, Fundação Ford, Bill Gates, Fundações Rockefeller, aparentemente elas falam que financiam ajuda aos países mais pobres, porque essa é a máscara do anticristo, trazer soluções e esperança em pleno caos, alternativa e saídas para um mundo melhor e um mundo novo. Esse é o cara que ele vai mostrar, e isso é o que está se mostrando toda esta organização, estrutura aqui. E a palavra do Senhor fala que a área mais de destaque do anticristo vai ser a área econômica, religiosa, política e militar. E aqui eu digo aos irmãos o cumprimento que todas essas maiores instituições filantrópicas, elas não estão financiando ajuda aos países pobres, comprando vacinas contra doenças, como eles falam, mas eles estão financiando bilhões. O senhor Bill Gates, Ted Turner e Warren Buffett, me perdoem, os homens mais ricos do mundo, eles estão financiando organizações que controlem o crescimento da população, controle de natalidade. E sabe como é que eles estão fazendo? Segundo a matéria da mídia sem máscara aqui, eles estão criando, comprando, arquitetando pílulas abortivas, aparelhos de sucção para o aborto, e em todos os países pobres, eu vou falar alguns aqui. Os irmãos vão ficar com certeza estarrecidos, eu fiquei. E mais uma coisa, irmãos, junto com a fundação das Nações Unidas, junto, interligadas umas às outras. A bomba de sucção que eu estou falando para os irmãos aqui, manual, foi feito um teste abortivo lá na China, pastor, eu me perdi aqui um pouquinho aqui. Pedir aqui ajuda para o meu irmão, olhar os países aqui, dá uma olhada para o pastor aqui, quais são, aonde eles têm feito teste de controle de natalidade para mim, faz favor, para a igreja saber, para não perder o tempo aqui. Então, para dizer aos irmãos aqui, amém? Para dizer e simplificar, a aparência é filantropia, mas o esquema está sendo relacionado ao quê? Ao controle de natalidade, ao aborto, que é outra coisa que vai ser interligada aqui agora. ONU e aborto, aonde tudo começou. Exemplos, por exemplo, meus irmãos, que a ONU tem feito força em muitos países do mundo para colocar uma lei que permita, regularizar uma lei que permita o aborto. Quantos têm visto em nome de Jesus? Levanta a sua mão. As discussões no país e no mundo todo. Vou falar disso aqui também, bem rapidamente. O Comitê de Direitos Humanos da ONU tem exigido, desde os meados da década de 1990, de todos os países da América Latina, a legalizar um aborto como base dos artigos de um pacto internacional e de direitos civis e políticos, ratificado pelos países membros da ONU em dezembro de 1966, em vigor de março de 1976.
Trata-se de uma estratégia conjunta adotada há mais de 10 anos pelas várias comissões da ONU que monitoram a aplicação dos diversos tratados de direitos humanos das Nações Unidas em colaboração com o Fundo de População das Nações Unidas e diversas ONGs coordenadas por Centros de Direitos Reprodutivos de Nova York e financiadas, preste atenção, por fundações norte-americanas como a Fundação Rockefeller, MacArthur, Packard, Ford e Merck e várias outras, para criar uma jurisprudência que leve à criação de uma legislação internacional explícita que exige de todos os Estados membros da ONU a obrigação de legalizar o aborto. A obrigação. E a matéria diz aqui que a ONU tem acusado sistematicamente em seus documentos aos países da América Latina por não terem ainda legalizado o aborto. Exigiu oficialmente de quase todos os países da América Latina que eles legalizem o aborto. No entanto, examinando os artigos 3 e 7 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a sigla é CEDAW, que monitora a implantação desse Comitê de Direitos Humanos desde 1990 para a legalização do aborto. Os irmãos sabem o que é o aborto, né? A igreja sabe o que é. Então, aparentemente, eles estão preocupados com o quê? Com o crescimento de população mundial. Dizem eles que está fora do comum, tá? E a palavra a realidade dessa matéria, ela está trazendo a nós exatamente o que? O poder de chegada e o poder de governo que esta organização, que os Estados Unidos, CFR, estas fundações têm de manipular o mundo. Estas fundações, elas têm aplicado todo esse dinheiro, aquilo que Bill Gates ganhou daquele amigão dele lá, todos aqueles bilhões, não foi por amizade, por aquele rosto lindo dele quadrado, não. É que estas fundações estão no mesmo intuito e propósito de controlar a natalidade mundial. Isso prova para nós o quê? Poder, reino, a estrutura funcionando. Se eles têm poder para fazer isso, por exemplo, irmãos, olha só, Bangladesh, Honduras, Moçambique e a China, acertei, foram países que foram usados como cobaia. Mais de 200 mulheres que estavam grávidas e refugiadas foram a passar por esta situação de terem essa experiência de ver os seus filhos de dentro do seu ventre serem sugadas por esse aparelho que foi financiado por esta organização, por esta fundação. Para os irmãos terem uma ideia, aqui aconteceu em 1997 na China, e que foi registrado aqui que eles estão, além desses aparelhos que sugam o feto do ventre do útero das mulheres, eles estão também criando pílulas do dia seguinte, pílulas abortivas. Outras coisas que eu tenho que dizer para a igreja: eles estão financiando instrutores a se infiltrarem nas escolas dos países mais pobres para introduzir no ensino básico homossexualismo, aborto, a traição conjugal, a pedofilia, a perversão sexual. Sabe por quê? Por este propósito, porque segundo eles, isso diminui a quantidade de gravidez no mundo. Para a igreja ter uma ideia mais ou menos de como é que está rodando a carruagem. Então, na verdade, irmãos, tudo anda no mesmo objetivo entre essas organizações, todas andando no mesmo objetivo. Falei aqui que eles estão ligados à ONU. A ONU tem se esforçado
para a legalização do aborto. Outra coisa, PT quer resgatar debate sobre a discriminação do aborto. Programa de governo do PT. Os irmãos já ouviram falar na televisão, na mídia, o ensinamento da independência feminina para as mulheres saírem para trabalhar? É uma das filosofias dessas organizações, porque eles dizem que se as mulheres saem para trabalhar, elas têm menos filho. Feminismo e reeducação sexual, aborto e as fundações no contexto brasileiro. O Brasil tem sido vítima dessas realidades. Matéria que nós temos também, como eu disse, feito parte aqui do governo do PT. A sigla que monitora aqui no Brasil é a CEBRAP, que monitora exatamente isso, esforça para a legalização do aborto. Espaço livre para pornografia infantil no Brasil. Mostra o crescimento de sites de pornografia envolvendo com crianças no mundo todo. Como prova do quê? Como prova do aumento da iniquidade e da introdução do pecado na terra. Aqui no Brasil há mais de 280 milhões de sites de pornografia. Projeto polêmico da lei que proíbe os pais de disciplinar os filhos, aprovado por uma comissão da Câmara de Deputados em Brasília, por também uma deputada do PT. Qualquer pai que foi pegar batendo no seu filho, disciplinando, não foi ainda aprovado, mas será uma lei, eles estão querendo aprovar essa lei, que seja crime a violência contra a criança, inclusive a disciplina. Eles querem proibir a disciplina. E sabe quem veio aqui para o Brasil apoiar essa emenda para ser aprovada? A Suécia. E sabe o que é a Suécia hoje? Ela tem um dos mais elevados índices de gravidez entre adolescentes, um dos mais elevados índices de aborto na Europa. Pouquíssimas famílias querem filhos lá. O índice de natalidade sueco é um dos mais baixos do mundo. Por quê? Porque ela é dos países submetido já à meta do governo CFR. O uso de drogas é abundante lá. Os roubos são tantos que os cidadãos param de fazer boletim de ocorrência. E a Suécia tem hoje um dos mais elevados índices de estupro do mundo. E ela veio aqui para o Brasil ajudar a aprovação dessa lei, dessa emenda que proíbe os pais disciplinar os seus filhos. Isso prova para nós o quê? Que tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, nada é por política centralizada, mas por intervenção e movimentação já das Nações Unidas e do governo do CFE, que está centralizado nos Estados Unidos. Desarmamento, quem viu? Você sabe quem que estipulou a meta do desarmamento? Não foi o Brasil, foi a ONU. E sabe por que eles fizeram isso? Para ver a reação do ser humano em relação ao desarmamento, para ver a força que eles estão tendo, se é positiva ou negativa. Aprovação do homossexualismo. Introdução do pecado, envolvendo todas essas organizações. Vem lá. Vai cair duro, irmão. Agenda gay e sabotagem dos direitos humanos. Mídia sem máscara. O principal alicerce desse sistema é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, de acordo com Renan Cancin, um dos principais autores, se baseou nos 10 mandamentos da Bíblia. Ele diz aqui
que hoje os direitos humanos dos Estados Unidos, todos eles foram baseados nos 10 mandamentos, aquele que é o mais antigo, mas que agora estão sendo modificados. Então eles dizem aqui, todos têm o direito à liberdade de pensamento e consciência e religião, é o que eles diziam hoje. O sistema de direitos humanos em todo o continente americano, toda pessoa tem o direito de expressar livremente a sua fé, a sua religião, manifestá-la praticamente em público ou em culto particular. Toda pessoa tem o direito de estabelecer uma família, enfim, etc. Esses são, amém, os estatutos americanos que foram baseados nos 10 mandamentos. Subversão dos direitos humanos internacionais. Ativistas pró-homossexualismo, crescente influência da ideologia gay e feminista. Na verdade, estas ações são ataques diretos contra o conceito dos direitos humanos, e se tiverem êxito, estas distorcerão e deturpará o sentido dos direitos humanos. A questão da orientação sexual na Comissão dos Direitos Humanos da ONU prega interrupção voluntária da gravidez, olha aí, como fazer o aborto, saúde reprodutiva e direito reprodutivo e saúde sexual entre adolescentes, ou direito sexual, inclui o controle de natalidade e aborto médio, inclusive para adolescentes. Orientação sexual significa homossexualidade, gênero inclui o homossexualismo e outras anormalidades sexuais, e o conceito de família abrange famílias de vários tipos, inclusive homossexuais. A sigla aqui é CDHONU, é a sigla que está se esforçando, amém, para a mudança dos estatutos dos países mundiais, para esforçar exatamente a legalização do aborto, do homossexualismo e da pedofilia. Em vários países, irmãos, olhando aqui, vou falar para você aqui: Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, França, Irlanda, Grã-Bretanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Portugal e República Tcheca têm sido os países que mais têm o índice de casamento homossexual. E eles querem legalizar o homossexualismo como um direito legal. Só que tem uma coisa que a igreja não sabe: não é só o homossexualismo que eles querem legalizar, pedofilia e qualquer opção sexual, animais, criança, o que for, e mudar de práticas sexuais que eram tidas como crime para uma opção sexual normal. Eu não tenho tempo aqui, mas um destes que pertence a esses órgãos disse que uma criança que que participa de uma relação sexual com um adulto, se ela não for agredida, ela não é prejudicada. Para eles, a violência sexual com crianças é a que envolve agressão, não ato sexual. Então, nesse país que eu te falei aqui, todos eles estão se esforçando para tornar não só o homossexualismo, como o aborto, como a pedofilia, como o bestialismo, sadomasoquismo, estão tornando como opção sexual e não como doença e imoralidade e pecado. Por que eles estão fazendo isso? Porque existem órgãos financiando as instruções e educações há muito tempo aqui nessa terra. Amados irmãos, a igreja e a palavra de Deus em muitos desses países se tornou a Bíblia livro de ódio, livro odioso. Um pastor sueco foi preso por pregar contra a homossexualidade, para os irmãos terem uma ideia. Há índices de pastores que estão sendo presos nesses países da Europa que eu citei aqui a vocês, que vão contra
a homossexualidade contra as práticas sexuais imorais. E agora, principalmente no Canadá, a Bíblia está sendo proibida de ser vendida. Porque ela fere o pecado. Ela incomoda. Estas leis que estão aqui, provada para a igreja, que a ONU está influenciando aqui nos países, principalmente no Brasil, está intervindo para a legalização dessa barbaridade aqui. E isso prova para nós que o homem do pecado, que o filho da perdição, o iníquo, que viria a segunda eficácia de Satanás, que teria o apoio do G7 e os outros 10 estados que eu te falei, ele já existe, pastor Daniel, e já governa de forma lateral, só não se manifestou porque Deus ainda não quis. Porque toda essa estrutura, ela está fundada, arquitetada para a legalização do pecado, da manipulação, da tirania, e o mundo já está sendo governado por eles. Biblicamente, o anticristo, ele vai se destacar na área da economia, e ele vai trazer biblicamente, Apocalipse 13, versículo 3, uma resolução a uma falência de um país, a cabeça que foi golpeada, é um país que vai entrar em colapso econômico e social, e ele vai se destacar onde o mundo vai adorar e vai dizer: quem é igual a ele? Então o mundo não está preocupado com a questão moral da coisa, o mundo quer solução, alternativa, o mundo quer, mas irmão, festa. E é esse mundo que vai abraçar o diabo. Esse mundo que eu estou dizendo para você, constituído de pessoas que têm a palavra de Deus agora como livro odioso, que estão pegando pastores, batendo e mandando prender porque eles pregam a palavra de Deus, que estão se sentindo afetados, feridos acerca da escritura sagrada. Isso prova para a igreja o quê? Que o que está lá nos Estados Unidos e nos outros países já é a pessoa aparente do anticristo, que segundo a palavra, ele iria blasfemar contra o santuário de Deus e contrariar Deus nas leis e nos mandamentos, e por isso que o nome dele é usurpador, anticristão, porque este introduziu um reino feito em cima do pecado, da sujeira, da iniquidade, passeata do homossexualismo, essa história de querer dizer que os homossexuais têm os seus direitos. Eles têm os direitos deles. Por que eles estão querendo formalizar leis, implantar leis? Porque eles querem obrigar aos que não são serem que nem eles. E é o que a Bíblia fala, que o anticristo ele usaria a força para implantar o governo dele na terra. Então escuta aí, meu irmão, que na parte da cartilha da escola do teu filho lá, logo vai estar sendo ensinado para os teus filhos que o homossexualismo é uma prática normal, que a pedofilia é uma prática normal. Israel, protegido pelos Estados Unidos, um dos focos do anticristo é implantar uma religião mundial. Apocalipse capítulo 3 versículo 8 diz isso. E em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4, ele diz, a palavra diz que a sua religião é o ateísmo, porque ele vai se levantar contra tudo aquilo que tem nome de Deus. Está aí ou não está? Ele vai proibir o culto religioso e vai implantar a religião mundial. E qual vai ser a religião dele? O homem vai negar a existência de Deus. E a palavra do Senhor fala que uma das estratégias que ele vai ter religiosa vai ser o quê? Focalizar os problemas religiosos do mundo. Que a igreja sabe que a religião tem trazido ao mundo divergências e problemas sérios. Tem ou não tem? Está aí os muçulmanos que saem matando todo mundo por causa da fé. Ele vai usar esses problemas religiosos como argumento do quê? De pregar paz